iniciando mais um podcast da Sicredi Unestados. Eu sou a Natiele, jornalista da cooperativa, e hoje farei a condução da nossa conversa. Hoje o assunto é sustentabilidade. E como esse assunto é um conceito muito amplo, a gente vai dividir esse podcast em 3 episódios. Nesse primeiro, a gente vai falar a respeito do aspecto ambiental, vamos tratar num próximo episódio sobre o aspecto social e logo após no aspecto da governança da sigla ESG. E quem vai conversar conosco a respeito desse assunto, a gente tem 3 convidados hoje, e é o diretor executivo da Sicredi Unestados, Elisandro Marmentini. Oi, Elisandro, seja bem-vindo. Oi, Nath. Oi, Duda, Elis. É um prazer estar aqui com vocês também, falando sobre esse tema tão importante aí para todos. Também quem vai conversar com a gente é a gerente de operações administrativas, a Elis Regina Mignoni. Olá, Elis, bem-vinda ao nosso bate-papo. Bom dia, Nath. É realmente uma alegria a gente falar desse tema, né? Pela importância e por tratar de um futuro tão perene e trazer esse assunto na nossa cooperativa. Para fechar, então, a nossa roda de conversa, a gente também está conosco a assessora de negócios, a Eduarda Tonin. Oi, Duda, bem-vinda ao nosso bate-papo. Oi, Nath. Oi, Elisandro, Elis. Estou muito feliz em poder participar e falar desse tema tão importante aí para todos nós e para nossa sociedade. É isso aí. Então, como a gente já vem falando, né, a gente vai falar sobre sustentabilidade, um tema muito importante. E falar sobre sustentabilidade é falar algo no hoje que vai impactar o amanhã. É pensar também no coletivo, né? É o que a gente quer deixar aí para as próximas gerações. E essa preocupação, ela vem sendo pauta há algum tempo também nas empresas, nas organizações, né? Além disso, né, trazendo estratégias, trazendo direcionadores e tantos outros fatores para tentar minimizar o impacto ambiental. E além disso, né, o Sicredi ele possui uma robusta estratégia voltada à sustentabilidade. Elisandro, comenta para nós um pouquinho sobre essa estratégia e sobre esse olhar que o Sicredi tem voltado à sustentabilidade. O tema, ele é um tema amplo, né, e ele é um tema que traz para nós, como cooperativa, né, uma importância muito grande. Por quê? O Sicredi ele se preocupa, né, com os seus colaboradores, com os seus associados, com a sua comunidade onde está inserido e por um olhar de futuro, né? E sustentabilidade é isso, é o que nós fizemos hoje pensando no amanhã, né? Então todas as nossas ações, elas precisam estar com este cuidado, né, de nós termos uma gestão eficiente dos nossos recursos, né, que os nossos negócios realizados com os associados, eles tenham também algo bom, né, que o associado vá conseguir crescer, fazer o seu negócio prosperar, seja a sua empresa, a sua atividade pessoal, seja na agricultura, enfim, né, em qualquer um desses aspectos, pensando no amanhã. Então, a gente precisa ter esse cuidado hoje para que nós possamos ter esta continuidade. E a cooperativa ela vai ser sustentável, né, se nós tivermos um grande número de associados, se nós tivermos bons negócios e se esses negócios que os associados estão fazendo com a cooperativa, eles vão garantir também o futuro do associado, o futuro da cooperativa e de nós também enquanto colaboradores, né? Então, por isso, né, o Sicredi tem sim aí um trabalho muito grande, uma estrutura para olhar, né, a sustentabilidade como um todo, né, em todos os seus aspectos, ambiental, social, a questão, né, da governança, que é muito importante, né, porque por vezes a gente também tem que ter esse cuidado, né, de ter uma governança, de ter uma gestão eficiente, uma liderança, né, que possa olhar para todos esses aspectos, tanto interno quanto externo. E complementando a tua fala, né, Elisandro, quando o Elisandro traz muito do futuro, e é muito desse impacto quando a gente traz, quando estuda conceitos de sustentabilidade, porque o Sicredi já tem uma natureza cooperativa, e quando a gente fala de futuro, a gente não pode ter um olhar individualista, porque muitas coisas que a gente considera e decide hoje, pode ser que a gente não esteja aqui para colher amanhã, né? Quando a gente fala de futuro, né? Das próximas gerações, e a sustentabilidade tem um olhar muito disso, né? Do que a gente vai deixar para o amanhã, como tu mesmo abordou no início.
Então, e o cooperativismo, ele tem um olhar realmente do que a gente faz juntos. Quando a gente olha para nossa marca e para nossa intenção, né, para nossa estratégia, construir juntos uma sociedade mais próspera. Então, o Sicredi tem isso muito latente, né, forte na nossa marca e na nossa intenção de negócio, né? A nossa forma de fazer negócio realmente tem isso muito evidente. Então, até para pegar o gancho da fala de Elisandro. E o individualismo realmente ele não tem espaço na sustentabilidade. Então, o cooperativismo, ele já naturalmente é um grande viés de todo o conceito, e não só do conceito, mas da prática da sustentabilidade. Então, faz todo sentido aqui dentro de casa a gente buscar essa intenção e aplicar a sustentabilidade, né? Eu acho que é bem legal falar também que a sustentabilidade, ela vai muito além de trocar o copinho plástico por uma xícara, de minimizar o uso do papel, enfim, do plástico, de alguns resíduos, né? Então, é um pouquinho desse assunto que a gente vai abordar aqui também, né? Que vai um pouquinho além disso, também pensar e falar sobre sustentabilidade. E eu tava pesquisando, a partir de 2018, meados de 2018, que as empresas começaram a trazer muito forte o conceito do ESG, né? Então, que passou aí a fazer parte, a ter essa preocupação, a ter esse olhar voltado ao ESG. Elis, explica aí um pouquinho o que é essa sigla, qual que é o significado dela, o que ela quer dizer. Tu traz 2018, né, Nath, porque fica muito forte, e 2020 mais ainda, nós tivemos toda a questão da pandemia, mas em 2015 é quando tem a questão do Pacto Global, né, e o convite da ONU realmente para a adesão dos países que têm um Pacto Global, né, com a ONU, a fazerem adesão às ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que então é aderir aos 17 objetivos, para que a gente tenha eficiência, né, e mude os países, né, os seus países até 2030 dentro das 17 ODS, de uma forma mais rápida, né. Inclusive tem um convite, quem tiver interesse de entrar no odsbrasil.org.br e acompanhar os indicadores do nosso país. A gente está bem distante, né, até 2030 acho que a gente não vai conseguir atingir a maioria, mas em alguns, como energia renovável, por exemplo, é um deles que a gente já está com a ambição bem mais atingível. Mas por que, né, que isso está mais ágil nos últimos tempos? E de onde vem a sigla? A sigla ESG, ela vem do inglês, né? Até hoje em dia está mais presente, vocês podem ouvir ASG, que vem do ambiental, social e governamental, né? A proposta do nosso podcast hoje é falar mais do ambiental, até tem a brincadeira do copinho plástico, mas um orgulho muito grande é que dentro do Sicredi a gente fala que não é só sobre isso, né? Temos o estímulo muito grande da diretoria, inclusive dentro do nosso próprio comitê, a ampliar muito o nosso olhar. O ambiental, ele fica mais visível porque ele é tangível, né? A gente fala muito do consumo, quando a gente fala de usar caneca, de não usar o plástico, porque o plástico é o que é o mais aparente e é o mais impactante e é o que agride mais o meio ambiente, né? Ou o poliéster da roupa, então, e é inclusive mais fácil da gente medir o impacto no meio ambiente. Mas é tudo sobre gestão de recursos. Quando a gente fala do lado ambiental, é sobre os recursos naturais que vão cessar, né? Mas quando a gente fala do S, é sobre recursos humanos. É como a gente trabalha a própria sociedade, e uma das ODS, né, é a questão de diversidade, é a questão da erradicação da pobreza, é como que a gente dá oportunidades iguais, né, para todos, oportunidades de emprego. Então, é a gestão de recursos. E quando a gente chega no G, e a governança, o Elisandro já falou um pouco também, é como a gente faz gestão de recursos financeiros, mas também é como a gente toma decisões nas organizações baseadas nos 4 pilares, que é ética, transparência, que inclusive são 2 valores nossos, né, que estão presentes nos nossos 7 valores, ética, transparência, responsabilidade corporativa e também a questão de transparência, né? Então, é a questão de prestação de contas. Então, são 4 pilares que regem a governança e que falam de como nós tomamos decisões nas organizações. Então, o ESG, ele é amplo, né? E, as siglas são amplas, as ODS são 17, são bastante, e um cuidado que a gente tem que ter sempre é não querer ter iniciativas em todas,
porque isso nos deixa confusos daí. A gente vai querer aplicar tudo, né? E muitas vezes daí a gente não aplica nada. Ir aos poucos, tendo consciência do impacto das nossas atitudes, né? E também de como a gente fala disso para poder sensibilizar quem está perto da gente ou até dentro da nossa própria instituição, né? Ou dos nossos familiares para poder, quem sabe, até 2030 ou além disso, a gente atingir os indicadores necessários. E eu acho que aqui também tem, né, a questão, você traz bem, né, primeiro, acho que o primeiro ponto, né, a gente conhecer, né, conhecer as ODSs, entender, né, o que pode ser feito, né, porque nós também já tivemos muitas dúvidas, né, o que a gente vai fazer, como vamos fazer, e eu acho que quando a gente começou a ter a consciência, a gente viu que a gente já fazia muitas coisas, né, então eu acho que é isso, e eu acho que é assim com as empresas, com as pessoas, né, porque você falou ali do copinho plástico, né, então o simples fato de não usar o copo plástico, usar uma caneca, usar um squeeze, né, algo diferente, mas principalmente as canecas, isso traz, né, já uma diferenciação. Você substituir a guarda de documentos, né, ou a impressão de documentos pela guarda eletrônica, isso, a gente está diminuindo, talvez, ou cortar árvores, né? Então, isso tudo faz parte, né? E que está à mão de todos poder fazer isso. Pode ser um bom primeiro passo, inclusive. Pode ser, você falou, né, que o Brasil aí, a questão da energia fotovoltaica, né? A energia solar, o quanto isso tem avançado, né? Então, o quanto isso também tem uma questão de redução de custos, mas também tem uma questão ambiental, né, por trás dessas questões. Então, acho que todos podem olhar, né, nesse sentido assim e procurando fazer, aí, tendo o conhecimento das ODSs, do Pacto Social, né, ver o que, bom, dentro da minha empresa, da minha atividade, o mínimo que eu posso fazer já é uma ajuda, né? Aquela coisa, uma gota no oceano, né, ela é importante, né? Porque o oceano, se não tiver aquela gota, ele pode ser menor, né? Então, acho que esse conjunto todo, assim, ele ajuda muito, né, para se fazer. Eu acho que é bem isso, né? Como é um conceito muito amplo, e como a gente já falou, né? A gente não conseguiria tratar em apenas um podcast, a gente dividiu em 3, que é só um momento para conversar sobre isso. Então, imagina tu entender todas essas ações, né? Pesquisar sobre isso, colocar em prática. Então, realmente, é um conceito muito amplo. O primeiro passo, talvez, né? Como vocês passaram, conhecer, procurar, entender o que é isso, o que são essas siglas, como que eu posso aplicar no meu dia a dia, qual que é o mínimo que eu posso começar a fazer. É legal também falar que acho que nunca é tarde para começar, né? Mas todo mundo já tá falando isso há um tempo, vou começar agora. Tudo bem, nunca é tarde para começar. Então, sempre ainda tem o que fazer, sempre tem como melhorar, né? E como vocês falaram, às vezes quando a gente para perceber, muita coisa a gente já faz. Então, é só seguir nesse caminho, né? E tratando ainda de ESG, né, Elis, como a gente vinha falado, o Sicredi, inclusive, recebeu uma ótima avaliação, né, no rating ESG Global. Então, saiu da nota 15.9 e passou para a nota 14.9, que significa, então, uma avaliação de risco baixo de impactos financeiros por fatores ambientais. E aí, através desse novo rating aí do Sicredi, se consagrou, então, como a melhor instituição entre os bancos privados do Brasil e a terceira da América Latina nesse ranking. Elisandro, qual que é a importância do Sicredi ter essa avaliação, passar de 15.9 para 14.9? O que isso significa e qual que é a importância disso para o Sicredi? Acho que ela tem um valor, né? Porque essas instituições internacionais, né, quando elas fazem essas medições, né, tem um olhar global, né, do que as empresas estão fazendo. E nós termos diminuído, né, essa pontuação, porque quanto menor, melhor, né? Nós termos diminuído, acho que isso vem reforçar que o caminho que nós estamos seguindo, ele é um caminho correto, é um caminho que nos ajuda, né, a fazer essas melhorias. Aquilo que a Elis também trouxe, né, de que o cooperativismo, né, ele é um modelo sustentável, né? Então, a gente reforçar cada vez mais isso
traz, né, eu acho que a questão de um maior compromisso, um maior comprometimento, de que a gente possa realmente olhar essa questão da sustentabilidade com responsabilidade, olhando tanto internamente na cooperativa e olhando também no externo, para os associados, para a comunidade, né? Então, acho que isso é muito bom a gente ter conseguido melhorar essa nota, mas também nos coloca, né, sim, num compromisso da gente continuar e fazer ainda mais, né, para cada vez melhorar mais essa questão. Né, como você traz, né, dentre as instituições financeiras, né, acho que não podia ser diferente, né, o nosso modelo cooperativo, ele é diferenciado, né, tem uma preocupação maior com o ser humano, com as questões ambientais, sociais, própria governança, né, algo que vem sendo trabalhado, né, de uma maneira muito diferente. E falando sobre isso ainda, né, além da preocupação do Sicredi, então, com a sigla, com falar sobre o assunto, com todas essas questões relacionadas, né, ao ESG, a gente ainda tem, o Sicredi tem muito essa preocupação em oferecer produtos que se encaixam na denominada economia verde. Duda, explica aí um pouquinho o que é essa economia verde, né, e o que ela representa e quais são esses produtos que o Sicredi oferece dentro dessa categoria. Sim, Nath, tu citou um termo novo aqui na conversa, mas que indiretamente a gente já falou sobre ele em todas as nossas falas, né? Porque a economia verde, e sim, é uma grande preocupação nossa, esses produtos, e também é uma grande frente onde a gente atua hoje, né? Mas a economia verde, ela tem 3 grandes pilares, né, que regem ela, que é a baixa emissão de carbono, e também a eficiência no uso dos recursos e a inclusão social. Então, são 3 grandes pilares hoje e a gente acredita que o setor financeiro, né, o setor em que a gente está inserido, é um dos grandes responsáveis aí para apoiar essa transição de economia, né? Então, a gente pensa nesses produtos, né, para que possam melhorar o bem-estar das pessoas, contribuir na questão da igualdade social, sem deixar de reduzir os impactos ambientais também. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos, né? A gente tem fundos de investimento e, através desses fundos, os nossos associados podem investir em empresas que têm uma proposta ESG, né? Que estão alinhadas às estratégias ESG. Então, a gente dispõe desses fundos para que haja esse tipo de investimento por parte dos associados. A gente tem consórcios, né, para projetos sustentáveis, linhas de crédito para energia solar, por exemplo, né, para gerar essa energia renovável com condições diferenciadas que vão contribuir também, né, para a viabilidade desse investimento para o associado. Falando da linha de energia solar, né, hoje ele, em tese, trocaria ali a conta de energia que ele está pagando atualmente por uma parcela do crédito, né? Mas que no longo prazo vai ter um benefício não só financeiro, mas também um benefício ambiental, né? Aquilo que a gente falava no início, de pensar hoje, né, para colher lá no futuro. Então, tem muito disso também. Quando a gente fala também desse tipo de investimento, ele tem um valor agregado. Então, é bacana também pensar em como proteger esse investimento, né? Então, nós temos os seguros voltados para isso, para placas solares. Também pode ser contratado esse tipo de cobertura em conjunto, né, com os seguros empresariais e residenciais. E a gente falou da economia verde, né? E vem muito a parte ambiental na nossa cabeça no primeiro momento, mas a gente não pode deixar de falar também da inclusão social. E falando de inclusão social, eu acho que eu citaria aqui o nosso grande impacto nos públicos de linhas de crédito, de incentivo, enfim, principalmente voltadas para o público de agricultura familiar, que hoje é o setor que é o maior responsável aí na geração de alimentos no nosso país. E também para os micro e pequenos empresários, o público MEI também, que eles têm uma grande contribuição na geração de renda, de empregos nas sociedades em que a gente atua também, né? E é muito interessante, né? Porque hoje o maior concorrente do olhar de sustentabilidade é o custo, né? Como a gente falou no início, a gente avalia muito os impactos de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes a gente toma as decisões considerando, né? E no Brasil principalmente, o impacto de curto prazo, né? Então, eu vou decidir, eu vou escolher por um veículo, vamos lá, os veículos elétricos. Hoje o custo do veículo, né, se bem que hoje, 28 de fevereiro, está mudando o cenário, né, está entrando aí um olhar de veículos mais baratos, vamos supor.
Mas o veículo ainda é muito caro comparado com o ganho que se tem em emissão, né, de poluição. Então, eu ainda compro um veículo a combustão, porque a demora para ele compensar financeiramente, né, é ainda muito grande. Então, o custo é o maior concorrente da sustentabilidade, o custo financeiro, né? No caso da energia solar, né, que é um dos melhores indicadores a nível nacional de energia renovável, a gente avançou muito porque ele era, como a Duda trouxe, a nível de compensação financeira muito parecido. Então, o que a gente comenta muito é que se a gente não conseguir sensibilizar num primeiro momento pelo viés da sustentabilidade, que a gente se aprofunde, faça cálculos e sensibilize pelo financeiro e que traga, então, num segundo momento, né, nós como instituição financeira, traga esse ganho financeiro para o nosso associado, consiga trazer, né, e viabilizar financeiramente os produtos para que o associado tenha esse ganho. E depois, então, traga consciência também da sustentabilidade, mas não se deixe de tratar e aprofundar e entender. Acho que eles falou de conhecer primeiramente, né? Então, isso é muito importante também complementar. Isso me remete um pouco ao nosso comportamento, né? Um pouco imediatista, às vezes, né? Então, que a gente não olhe só para a atualidade, né? Que a gente consiga, realmente, como tu trouxe, né, Elis? Levar para o papel e fazer umas análises, assim, um pouco mais profundas, porque eu acho que é muito importante, assim, na tomada de decisão para esses tipos de investimento, né? Sim. E a gente não pode negligenciar, né? Quando a gente fala que o custo financeiro, ele pesa na hora da escolha, e a gente está falando de sustentabilidade, na realidade do nosso país, quando hoje a renda média, né, e o nosso salário mínimo é baixíssimo, a gente querer sensibilizar e que as pessoas escolham comprar algo mais caro para pensar no futuro é uma demagogia. Então, nós precisamos ter o cuidado no momento de falar desses temas, porque tem que ter a consciência que isso não é uma realidade da maioria. Então, também para ter essas abordagens, né, de que tem que ser viável economicamente também para a população, porque a gente também está falando do social. Eu acho que aí entra muito a questão das empresas, né? Eu acho que porque as empresas, na sua grande maioria, né, elas têm uma condição de puxar isso, né? Não que o financeiro para as empresas não seja importante, muito pelo contrário, ele é muito importante também, mas eu acho que elas têm esta condição, né, de oferecer, seja para os seus funcionários, seja para os seus clientes, né, no nosso caso, os associados, oferecer oportunidades diferenciadas, né, de ter estes cuidados, de poder entregar e pensar num futuro melhor, né, porque se a gente não começar hoje, né, quem sabe o que vai ser daqui 10, 20, 30, 50 anos, né? Então, acho que essa preocupação e eu acho que esse trabalho por parte das empresas, ele acaba tendo, vamos dizer assim, uma facilidade ou seja mais promissor, né, até fazer essas entregas do que realmente, né, se a gente pegar aí que 70%, 80% aí da população, né, vive com uma remuneração baixa, é difícil, né, por vezes você querer falar de sustentabilidade para eles, mas eu acho que é isso, cada um fazendo o seu pouquinho. E isso que o Elisandro traz é interessante porque a sociedade e também os mercados de capitais estão exigindo cada vez mais das grandes empresas esse investimento em ESG ou sustentabilidade, esses selos, né, através da B3, enfim. Então, é porque para não concentrar a riqueza nos maiores. Então, essa complementação do Elisandro é muito importante, porque a população cobra, né, a sociedade cobra esse posicionamento, né, de não concentrar as riquezas, mas também os mercados de capitais, né, através dos investimentos e, enfim, principalmente em mercados abertos, esse posicionamento de investimento nas 3 frentes, ambiental, social e de governança, focado, né, no ESG. E vai ficar cada vez mais nítido isso, né? Cada vez mais cobrado, enfim, vai ser cada vez mais falado a respeito desse assunto das empresas inicialmente, né? Mas é uma atitude, como o Elisandro falou, que se cada um fizer um pouquinho, se cada um contribuir no seu dia a dia, por enquanto o que eu posso fazer é só ter uma xícara, então, trocar o copo. Ok, legal, já é um bom começo, né? E falando um pouquinho, então,
sobre essas ações que o Sicredi vem fazendo, né, eles... Também no ano de 2023 foi criado aí o Comitê de Sustentabilidade, né? Antes a Elisa até trouxe na fala, dentro do comitê a gente tem algumas questões nesse sentido. Inclusive o Elisandro é o coordenador desse comitê dentro da Sicredi Unestados, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí sobre como é esse comitê, como ele é criado, para que ele serve aí dentro da cooperativa, qual que é o impacto dele. O comitê, ele tem um papel bem importante, né? Primeiro, de assessorar o conselho de administração. O conselho de administração é o guardião da sustentabilidade, né? De olhar isso numa linha bem estratégica. Então, esse comitê ele foi criado, ele foi constituído com uma diversidade, né? Porque nós temos dentro desse comitê colaboradores da sede, colaboradores das agências, representando os 3 estados, né, que nós atuamos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Temos a participação também do vice-presidente, né, que representa ali o conselho de administração. E um olhar para todos esses temas, né, da sustentabilidade, do ESG, né, e trazer ideias, trazer sugestões, trazer para o conselho formas de como a cooperativa pode atuar, né, de uma maneira mais efetiva, né, com relação a esse tema. Então, acho que o comitê ele vem muito para isso, para diversos colegas, né, diversas pessoas pensando, olhando sobre esse tema e com opiniões, com ideias, com sugestões diferentes, e que isso também faz parte da sustentabilidade, faz parte da governança, né? Então, acho que o principal objetivo da criação deste comitê de sustentabilidade é isso, né? Poder ajudar, poder apoiar o conselho de administração aí nas suas tomadas de decisões, né, sobre esse olhar sustentável. E a gente vinha falando até agora, inclusive, de ações que as empresas podem fazer, ações que a população pode fazer, e trazendo um pouquinho desse contexto de ações que a comunidade também pode contribuir, o Comitê de Sustentabilidade trouxe uma ação muito legal agora, no final do ano de 2023, né, que já está em funcionamento, que foi a colocação de ecopontos em todos os municípios onde a cooperativa está presente, né? Então, esses ecopontos, eles têm um objetivo também de envolver a comunidade nesse assunto, né, Elis? O objetivo foi, e foi muito legal, assim, quando a gente levou para o comitê, porque a empresa parceira, né, ela é sediada aqui em Erechim, e nós tínhamos uma abrangência dessa parceria mais local, né, Elisandro? Isso. E quando a gente levou para o comitê, veio muito forte. Não, a gente precisa expandir isso para toda a cooperativa. Então, como é interessante esses times também diversos, né, que acabam complementando os olhares, ampliando visão também, né? Pela nossa cooperativa está em 3 estados, então foi muito interessante. E a própria parceira teve que se mobilizar e buscar parceria com as outras franquias para viabilizar essa questão da colocação dos ecopontos nos 54 municípios, então, no momento, né, da nossa cooperativa, com a intenção da coleta e, principalmente, não só a coleta, mas a destinação correta de resíduos eletrônicos e contaminados, porque eu me lembro daquele momento que a gente debatia a questão dos contaminados, que são pilhas, baterias, né? Os eletrônicos são, então, a caixaria, né? De um monitor, um teclado, o celular. Mas junto com o celular tá a bateria. A bateria, ela tem toda a questão do portfólio dela ali, que tá contaminado, que tem uma destinação à parte. E a gente já fazia alguma coleta de pilhas aqui na sede, daí, vamos fazer uma caixinha separada para as pilhas e tal. E aí, como o diálogo, gente, o ecossistema, né, e o conceito de ecossistema, ele vem desde o conceito de inovação, ele nos amplia as possibilidades. Foi um contato com a parceira, ela disse, não, eu tiro o adesivo do tonel ali e eu recolho as pilhas, as baterias também, e a gente destina junto com o mesmo projeto. Então, isso é muito interessante. Então, em todos os municípios onde tínhamos agências, né? Porque já abrimos mais uma agência agora. Na data da implantação. Na data da implantação, né? E nós vivemos essa expansão de uma maneira muito dinâmica, graças a Deus, e viva na nossa cooperativa. Mas até aquele momento eram 54, então em todos os municípios tem. E por que municípios? Porque num primeiro momento
O ecoponto ele fica alocado numa das entidades da prefeitura, né? Quer seja a Secretaria do Meio Ambiente, ou, enfim, ou na própria prefeitura do município, e depois ele vai para uma escola, né, municipal, para que seja feito um trabalho de educação com as crianças. Então, a intenção é sensibilizar, sim, adultos, as crianças, né, através de uma competição saudável e colaborativa nas escolas, que também isso foi um pedido do nosso conselho, então sempre incentivando a cooperação, que também é um valor nosso, né, um dos nossos valores, para que as pessoas estejam atentas como destinam os seus resíduos, né, e aqui a gente não fala só do lixo normal da nossa rotina, mas principalmente do que pode contaminar de uma maneira mais longa, né, a longo prazo aí o meio ambiente. Então, nós temos uma parceria com uma empresa e aqui vem olhar realmente a gente não precisa saber fazer tudo dentro de casa, a gente pode trabalhar em rede, né? Com parcerias, isso é super importante também. E tivemos total, assim, construção e apoio do comitê e validado pelo nosso conselho. Eu acho que isso que é legal, né? Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, é ainda melhor, né? Então, a gente envolveu aí uma empresa aqui de Erechim, que envolveu empresas de Santa Catarina, de Minas Gerais. Então, a gente consegue fazer toda essa movimentação que envolve prefeituras, educação. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Desse objetivo aí de levar esse assunto, de levar essa conscientização. Então, para o maior número de pessoas e trabalhando em escolas, a gente começa essa conscientização desde cedo, desde criança, desde adolescente, né? Então, tendo essa conscientização sobre esse assunto. Além disso, a gente colocou, né, quem porventura nos escuta e, quais municípios, onde estão esses ecopontos, consegue encontrar a lista dos municípios no nosso site, né, Sicredi Unestados, na aba Notícias. Então, a gente tem uma notícia falando, explicando sobre esse ecoponto e também tem a lista dos municípios aonde estão contemplados com esse ecoponto, que é a área de atuação da Sicredi Unestados, né. E até, Nath e colegas complementando, o ecoponto ele é simbólico, né? Porque o espaço, né, dele é pequeno, é um tonel, né? Que inclusive ele é feito manualmente, artesanalmente, isso é muito interessante, com a marca Sicredi junto com a parceira. E então não se preocupem com o espaço. Quanto mais a gente conseguir coletar e destinar corretamente é a intenção, né? Não tem que caber dentro do tonel. Não tem que caber, exatamente. Então, isso era uma preocupação. Até porque a empresa faz a coleta, né? Na medida que tem, né, muito material, ela vai recolher esse material e eu acho que o principal, né, que você falou, né, Elis, é a destinação correta deste material, né? Porque por vezes a gente acaba colocando esses materiais em locais inapropriados. Não é por maldade, mas é sem ter conhecimento, sem ter estrutura. E essa empresa, ela é especializada nisso, ela sabe o que fazer com esses materiais, né? Então, acho que esse aí é o grande ganho. E as parcerias, né, Nath? Eu acho que isso é importante, né? Não necessariamente que a Sicredi Unestados precisa fazer tudo sozinha. E nem consegue fazer, né? Então, quanto mais parceria, seja de empresas, de pessoas, de escolas, de entes públicos, né? Acho que isso tudo ajuda, né, a transformar a nossa sociedade, a ter uma sociedade mais sustentável. Essas parcerias maximizam ainda mais o impacto das ações, né? Acho que a gente consegue, como o mais legal dessas ações que a gente cita e fala aqui é o que a gente pensa às vezes dentro, assim, para nós enquanto empresa, mas o quanto a gente leva também e envolve a sociedade e acaba impactando a sociedade como um todo. Então, é bem legal, assim, essas frentes. Até porque, né, quem que não conhece alguém que tem um celular velho na gaveta, um computador atirado num canto, porque muitas vezes a gente não sabe destinar e fica guardando, porque a gente não vai levar em qualquer lugar, sabe que não pode botar no lixo, e agora o que eu faço? Vai lá na casa da avó, tem 4, 5 telefones na gaveta, o que eu faço com isso? Então, pelo menos, né, a gente consegue trazer essa contribuição para as pessoas, inclusive, conseguir descartar esses materiais que eles têm nas suas próprias casas, né? E trazendo, então, um pouquinho sobre isso que a gente vem falando, de ações, enfim, desses pensamentos. No ano de 2024, inclusive, a Sicredi Unestados adquiriu aí mais uma ação falando sobre a sustentabilidade, que foi um carro elétrico. A Elis comentou que o carro elétrico, né, ele tá muito em ascensão, esse assunto, inclusive agora no início do mês de fevereiro, eu senti, não sei se é porque a gente anda falando tanto sobre isso ou porque
as pessoas vêm falando muito sobre isso, muitos carros elétricos na frota, né? Muitos carros elétricos com preços, inclusive, diferenciados, e as Credinestados pensando em também dar o exemplo, né? Adquirir um carro elétrico, então, para a cooperativa, na frota de carros de 2024, então, e vem, inclusive, com uma linha de financiamento, né, Duda, falando a respeito disso. Sim, né? Nós, então, adquirimos o veículo elétrico, ele faz parte da nossa frota, mas são coisas que a gente pensa e que a gente também quer oportunizar que a sociedade, que os nossos associados também entrem conosco, né? Peguem carona nessa nossa ideia, nessa nossa iniciativa. Então, nós lançamos juntamente, né, com essa ação, uma linha de crédito destinada exclusivamente para a aquisição de veículos elétricos e também veículos híbridos. Então, os nossos associados contam com condições bem exclusivas, assim, para poderem também estar investindo nessa questão da mobilidade mais sustentável, né? E eu acho que aqui também, né, a cooperativa, hoje nós temos mais de 800 colaboradores, né, então nós também temos, né, várias atividades entre agência, sede, e que temos uma frota de veículos, né, e até então a nossa frota exclusivamente é a combustão, né, então acho que adquirir esse veículo elétrico, eu acho que isso também inicia, né, vamos dizer assim, uma conscientização nossa nesse sentido, assim, de reduzir a poluição, né? De experimentar, porque muito vai, né, nesse sentido, assim, de experimentarmos, de colocar à disposição também dos associados para conhecer, para olhar, para ver, né? Então, acho que a gente entra nesse olhar também, né? E agora a gente começa a pensar também em carros híbridos, né? Porque daqui a pouco acho que tem um pouco até essa questão assim da autonomia, né? Por vezes, mas acho que é algo bem impactante, bem positivo, né? E aí eu acho que aliado a isso também, né? Aqui em Erechim a gente colocou, né, um ponto de recarga, né, para os carros elétricos. Então, sim, para este carro da cooperativa, mas está à disposição sem custo, né, para a comunidade da região, né? Então, sim, os erechinenses, mas por vezes tem pessoas de fora, né, que estão circulando, estão chegando aqui na cidade de Erechim. Então, tem um ponto em frente à agência da Avenida 7 de Setembro, né, que está à disposição. E por que sem custo, né? Porque a cooperativa também investiu, né, numa usina fotovoltaica. E que essa usina fotovoltaica, hoje temos uma no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina, que produz energia, né, a luz do sol produz energia para nós, para as agências, né, então para as agências de Santa Catarina, para as agências do Rio Grande do Sul e para a sede, né, que está aqui no Rio Grande do Sul também. Estamos também já olhando, fazendo estudos, vendo parcerias em Minas Gerais, né, para a gente também colocar essa questão lá em Minas Gerais. Então, também trazendo como um benefício, né, não só para os associados, mas para a comunidade como um todo, essa possibilidade, então, da recarga do seu veículo, né, elétrico ou híbrido, né, sem custo aí de frente à agência do Sicredi aqui em Erechim, na Avenida 7 de Setembro. E a nossa ideia também, né, a gente já vem conversando, né, agora temos uma reunião semana que vem do comitê de sustentabilidade, então levando ideias, né, para a gente também ampliar essa possibilidade de termos mais pontos, né, lá em Santa Catarina, termos mais pontos aqui no Rio Grande do Sul também, para facilitar, né, e para, acho que, incentivar, né, acho que enquanto empresa, enquanto cooperativa, a gente também poder incentivar as pessoas a adquirir um veículo elétrico, um veículo híbrido, né, ter pontos mais de recargas, né, existem outros pontos também na cidade. Então, acho que esse é o nosso compromisso, né, de ajudar, de auxiliar aí nesse processo como um todo. Aqui tem duas situações, né? A primeira da energia elétrica, Minas, a gente está realmente com olhar e passou-se até a possibilidade de a gente comprar energia renovável agora, né? Então, como as coisas estão evoluindo rapidamente. Antigamente, a gente podia comprar um terreno, né? O local e colocar as nossas placas. Mas como é importante, eu vou só reforçar e retificar o olhar da parceria, né? Como a gente não precisa criar tudo
e a gente seguir na nossa expertise de negócio, fazer o que a gente faz de melhor e contar com as parcerias. E o outro ponto é nós como força, né, e como grandeza ser o incentivador da sustentabilidade, né, pegar esses 2 pontos. E eu recordo quando começamos a olhar o carro elétrico, né, para compra, e a preocupação era muito, tá, onde que tem posto de recarga, né, mais próximo, por causa da autonomia do veículo. Os veículos tinham uma autonomia baixa, então realmente a tecnologia ela está evoluindo muito, as montadoras estão evoluindo muito, o mercado está avançando muito, então tem paradigma sobre custo de seguro e se quebrar uma peça. Então o convite é realmente que a gente estude, conheça, volta para o conhecimento que o Elisandro fez o convite no início, né? Porque tudo está avançando muito rápido, além do custo estar reduzindo. E a gente, enquanto empresa, também trazer o assunto para possibilitar o avanço no conhecimento para quem está nos ouvindo. E aí a gente possibilita também que tenha um ponto de recarga como um ponto de apoio na região, né? Trazer isso como na região. E a experiência está sendo muito legal em 2 aspectos. Primeiro, quando a gente anda com o carro elétrico. Outro dia eu fui para uma agência, o mais legal é pensar que a gente não está gastando dinheiro e nem poluindo o meio ambiente. E então, ele não faz barulho, né? Não, é fantástico, porque ele é todo tecnológico também, né? É uma experiência, né? Isso é uma experiência. Então, né, ano de 2024, a gente poder viver isso, né? E poder promover essa experiência para quem está convivendo com a gente aqui na cooperativa. Então, são convites, assim, realmente, da gente se permitir a aprofundar o conhecimento. Eu entendo que é bem isso, né? Além de... O resumo de tudo que a gente falou aqui, né? É conhecer, entender o que é sustentabilidade, falar sobre o assunto, além de falar, agir. Então, como é o caso do Sicredi, tendo usinas solares, tendo carro elétrico, tendo redução de consumo, e além disso tudo, incentivar. Então, aí a gente vem com o que o Sicredi vem fazendo, né? Incentivando o associado a ter uma energia solar em sua casa, né? As placas de energia solar, no caso, por linhas de créditos, consórcios, incentivar também o associado que quer ter um carro elétrico, então, que ele possa vir conversar e entender como é que funciona, né? Pesquisar sobre o assunto. Então, acredito que é uma roda, né? De um ciclo de conhecer, de fazer e de também, né? Incentivar, então, que o associado tenha essas iniciativas. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, Duda, por ter vindo conversar conosco e aí trazer um pouquinho dessas soluções. Obrigada, foi um momento muito bacana, Nath. Muito obrigada pela oportunidade. Elis, obrigada pela nossa conversa, também obrigada pela tua presença. Eu que agradeço e dizer, né, a todos que é um pouquinho por vez, sem radicalismo, e a gente consegue construir um futuro mais perene. Elisandro, obrigada pela tua participação e obrigada por todas as contribuições. Obrigado a você, Nath, a Duda, a Elis. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, trazendo algumas informações, mas aprendendo também, né, porque a gente sempre aprende, né, então muito bom, muito obrigado aí pelo convite também. Com certeza. Então, hoje a gente tratou aí sobre sustentabilidade no aspecto ambiental e a gente vem, então, nos próximos episódios falando aí sobre o aspecto social e o aspecto de governança do ESG. Obrigada a quem nos ouviu e também obrigada a vocês pela presença. Até mais!